Oi? Isso. Estamos online. Estamos. Olá pessoal, bom dia. Vamos começar a preparação para o dia de hoje. Rogério. Rogério já chegou aí. Alex. Legal, estou me vendo aqui. Meu Amore também já está aí no Face. Tudo bem? Eu estou me vendo aqui no vídeo, estou cada vez mais cabeludo. Barbudo. Barbudo. Não, barbudo não, porque eu nem tenho barba direito. E aí pessoal, tudo bem? Como é que tá a qualidade de som aí? Tá tudo tranquilo? Oi Lê, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Você também está acompanhando a live aí com a mamãe? Que legal. Vamos chegando. Bom dia, Silvia, tudo bem? Eu estou olhando aqui o Face e tem 3 pessoas. A nossa live no Instagram tem ficado mais movimentada do que o Face. Mas tá legal, o importante é participar, independente do canal que vocês estão usando. Bom dia, Roger, tudo bem? Eu estou olhando um pouco de lado aqui, mais para acompanhar pelo computador e ver quem está chegando, mas já o pastor vai ficar olhando direitinho para a câmera, vai ficar tudo bem. Legal, bom saber que o som tá legal, obrigado pelo feedback. Espero que vocês tenham tido uma boa semana, todo mundo protegido aí, que os números da pandemia comecem a diminuir essa semana, para que a gente possa aos poucos voltar à nossa vida normal, todo mundo voltar às suas atividades. Tivemos aí a notícia essa semana que as escolas talvez não voltem aqui na Flórida nesse semestre. Bom dia, família Mello, tudo bem? A Carol está dizendo que a conexão do Insta é melhor. Obrigado, Carol, pelo feedback. Bom dia, Irã. Tudo bom? Todo mundo preparado aí? Bom, e só um lembrete, essa live aqui, tanto do Instagram quanto do Facebook, só lembrando que vocês conseguem compartilhar essa live, conseguem compartilhar esse vídeo, não esquece de dar um likezinho, convida os amigos, compartilha os amigos, marca os amigos nos comentários, coloca aquele arroba no comentário e começa a escrever o nome do amigo, que o próprio Facebook já vai marcá-lo. E é uma outra maneira de divulgar o canal da Redeemer. E aí a pessoa pode explorar um pouquinho os vídeos já publicados e ver o que nós já fizemos ao longo desse tempo todo. Quem sabe no próximo domingo tem mais gente à medida que vocês vão marcando os amigos e convidando as pessoas para conhecer o canal. Oi Glaucio, tudo bem? Glaucio Brasil, tudo bom? Keila, bom dia Keila. Tô vendo você aqui. Bom, 10 pessoas já no Face. Eu tive a notícia agora que a minha irmã querida está me acompanhando lá. Bom dia Pri, tudo bem? Se cuida aí, hein? Sandra, bom dia Sandra. Sandra entrou agora. A Letícia está com saudade da Ayla, Sandra. Bom, pessoal, o pessoal já está entrando bastante aqui no Face. Espero que no Instagram também. A gente já vai começar. Acho que já está na hora.
Bom dia, bom dia. É ruim, né, Sandra, esse isolamento, principalmente para as crianças, ali fica em casa, vai, pede direto. Às vezes ela pede para dar uma voltinha no condomínio, a gente dá uma voltinha, porque não tem jeito. A criançada, todo mundo está sofrendo, mas acho que as crianças de ficar em casa sofrem mais. Muita energia. Bom dia, Ivete, tudo bem? Tassiana, bom dia, Tassiana, está nos acompanhando no Face. Bom, a gente está quase finalizando aqui essa introdução. Obrigado pelas curtidas aí. Isso vai ajudar bastante aqui o canal, esse culto online. E não cansa de apertar o botãozinho do joinha aí e do coraçãozinho, tanto no Face quanto no Instagram. Isso incentiva as outras pessoas a fazerem o mesmo e ajuda o vídeo, ajuda a postagem a atingir mais gente dentro das redes sociais. Tá bom? Bom, pessoal, vou deixar vocês aqui. Espero que vocês tenham um ótimo domingo, uma boa semana e nos vemos no próximo domingo. Ok? Tchau. Take care. Olá pessoal, bom dia. Obrigado, Renato. Renato é aquele que nos instrui, né, nas mídias e como nós devemos fazer. Mas como foi a semana de cada um de vocês, espero que tudo tenha sido sob controle, porque Deus tem respondido às nossas orações, né? Nós temos intercedido pela igreja toda para que Deus nos dê livramento e que Deus também nos dê a provisão de cada dia, não é verdade? Num tempo de tanta confusão, Deus tem permanecido fiel ao propósito dele de nos abençoar. Bom, como eu disse anteriormente no pequeno vídeo que eu enviei para vocês, a palavra do momento é contaminação, né? E todos nós estamos realmente preocupados, não no sentido de nos desesperarmos, mas no sentido de nós tomarmos cuidado, né, com tudo isso que está acontecendo. Eu recebi um documento essa semana, né? É esse documento aqui, olha, que se chama Opening American Again, né? Abrindo a América novamente. É um documento que explica em 3 fases como é que isso vai acontecer, a abertura de todo o comércio, né? E, paulatinamente, as coisas vão voltando à normalidade. E depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma cópia desse documento para nós vermos aí, em cada fase, o que vai estar abrindo, o que vai estar voltando ao normal. Os lugares de worship, ele vai estar abrindo, os lugares vão estar abrindo, as igrejas vão estar abrindo na primeira fase, com algumas restrições. Não vamos detalhar agora, mas depois eu posso liberar esse documento para vocês, para que nós possamos acompanhar aí. Mas na primeira fase já as igrejas vão poder funcionar debaixo de um protocolo, debaixo de uma restrição. Mas já é uma grande notícia para nós, né? Então vamos aí aguardar. A previsão aí é que começo de maio a coisa comece a acontecer. E estamos realmente felizes, né? E vamos estar juntos em breve. Eu vi a manifestação de alguns de vocês aí quanto à preocupação, à saudade que estamos tendo uns dos outros, mas eu creio que está
se aproximando do dia em que nós estaremos juntos novamente como igreja, né? Como local, na igreja local, tá bom? Então Deus tem nos abençoado e tem nos dado a paciência e a tranquilidade de saber esperar o tempo dele, né? Muito bem, queridos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre Daniel. Daniel, cujo nome significa Deus, o Senhor é o meu juiz. E o título da mensagem eu enviei para vocês pelo WhatsApp junto com uma imagem, não é? E o título está aí. Suas atitudes demonstram as suas escolhas. E a palavra é contaminar, não se contamine com o vírus, mas a vida de Daniel nos mostra que há outras contaminações, outros contágios que podem nos prejudicar, não propriamente o nosso físico, mas a nossa vida espiritual. Então essas atitudes que Daniel demonstrou, identificou as escolhas dele. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Daniel, no capítulo 1, é o texto que vai nos servir de base para essa reflexão, para a reflexão desta manhã. Então você abra aí a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 1. São 21 versículos, eu tenho que ler, eu vou ler os 21 versículos e você esteja aí acompanhando, independente da tradução que você tenha nas mãos aí, mas acompanhe comigo essa leitura, estaremos orando em seguida e vamos conversar um pouquinho sobre a vida de Daniel e o que essa vida significa, o que traz para nós como exemplo para os dias de hoje. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Você sabe o que é uma cidade sitiada? Uma cidade sitiada é uma cidade cercada, ninguém entra e ninguém sai dessa cidade. Então, o rei veio e cercou a cidade, não é? E sitiou essa cidade. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a nação diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, viria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos de 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias.
No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deviam beber lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonho. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então esse capítulo já é uma introdução à vida de Daniel e dos seus amigos. Se você ler até o capítulo 10, você vai ver todas as manifestações de Deus na vida de Daniel e dos seus amigos. Deixa eu orar pela sua vida, deixa eu orar por todos nós, para que Deus nos ilumine e nos oriente nesta palavra. Vamos orar? Feche os seus olhos, onde quer que você esteja, vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã que o Senhor está nos dando, o privilégio, ó Deus, de pregar a Tua palavra, de abrir a Tua palavra, buscar nela conhecimento, Pai, em um tempo de tanta turbulência, ó Deus, tanta apreensão, o Senhor coloca paz no nosso coração. E assim nós entendemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. Dá-nos, ó Pai querido, o poder de decisão, de nós não nos contaminarmos com aquilo que nos é oferecido. Dá-nos inteligência, sabedoria e discernimento para percebermos o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Que nós possamos nos espelhar no exemplo de Daniel, este jovem que o Senhor levantou, Pai, para fazer diferença no meio de uma sociedade tão corrompida, ó Deus. O mesmo acontece nos dias de hoje. Dá-nos, Pai querido, da mesma compreensão de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. As suas atitudes demonstram as suas escolhas. Não se contamine. E aí no texto nós podemos ver 3 decisões tomadas por Daniel. Daniel, cujo nome significa o Senhor é o meu juiz. Decisões que o identificam como homem determinado, e é isso que está faltando na vida de alguns de nós. Determinação. Determinação naquilo que nós cremos, naquilo que nós ouvimos do nosso próprio Deus a respeito dos tempos em que estamos vivendo. Então, Daniel, primeiramente, ele faz algo que é estritamente necessário na vida dele, na vida dos seus amigos e que é necessário hoje também. Ele decidiu não se contaminar. Por que Daniel decidiu não se contaminar? Tendo diante de si toda aquela comida que era servida ao próprio rei, o vinho que era servido ao próprio rei, o mesmo vinho, a mesma comida, o mesmo alimento estava diante dele ali. Por que Daniel decidiu não se contaminar com aquela comida? Porque aquela comida era a comida sacrificada aos ídolos do reino. Então Daniel, não, eu não quero ter parte com isso. Muitas vezes falta isso a nós. Nós dizemos não àquilo que nos é oferecido, cuja procedência não é de Deus. Então aquela comida era oferecida aos ídolos, por isso Daniel resolveu não se contaminar com aquele alimento. Então o que nos pode contaminar hoje? E poderia contaminar a vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Era a influência do meio. Há muita influência nos nossos dias que pode deturpar, pode nos afastar, pode influenciar na nossa intimidade com o nosso Deus. 1 Coríntios, no capítulo 6 e também no capítulo 10, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas convêm. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
O que é lícito? É direito. Eu posso fazer, nada me impede, mas convém. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, pode fazer isso ou aquilo? Eu falo, pode. A pergunta não é se pode, a pergunta é se convém. Vai acrescentar o que na sua vida? Vai contribuir o que em relação a Deus, o seu relacionamento com Deus, o relacionamento com a sua família, a sua postura diante da sociedade? E você mesmo, como pessoa, vai acrescentar o quê? Pode fazer? Pode. Mas convém fazer? Não, não convém. Essa influência do meio é um perigo enorme para nós nos contaminarmos. Porque tudo é lícito, mas não convém. Então, o que nós estamos vendo na vida de Daniel é a postura, a decisão de Daniel não se contaminar. É o comprometimento dele em relação a Deus, não se contaminar. E o que não edifica é o que nos domina. Então, muitas vezes, quando nós nos entregamos àquilo que não é de Deus, que não provém de Deus, essa coisa acaba nos dominando. Porque lá em 2 Pedro 2,19 diz, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Agora atentem bem, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E as coisas não acontecem do dia para a noite. É um processo que vai acontecendo pouco a pouco, que vai minando a nossa resistência, não é? E a gente entra em conformidade com aquilo que está errado. Romanos 12:2, que é um texto que vocês conhecem muito bem, diz, e não vos conformeis com este mundo. Percebe? Não nos conformar é não tomar a forma deste mundo. Né? Então, Paulo recomenda e Pedro recomenda, tome muito cuidado, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E como é um processo, quando nós nos damos conta, nós já estamos no fundo do poço. Lembram-se da história do filho pródigo? Foi um processo que aconteceu na vida dele. A desobediência ao seu pai, a rebelião que aconteceu na vida daquele jovem, foram colocando ele cada vez mais em situação difícil, até que a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele viu toda aquela situação e resolve voltar à sua casa. Se, quando a pessoa está numa situação assim, se ela transformar aquilo numa escola, ainda há salvação. O problema é que as pessoas vão lá embaixo e não conseguem mais sair dali. Então tome muito cuidado, porque a influência do meio pode contaminar aquilo de bom que nós temos em relação à família, em relação a Deus. Então tome muito cuidado. Daniel decidiu não se contaminar pela influência do meio, da sociedade, do contexto em que ele vivia. Daniel, uma coisa que Daniel fez muito bem, ele escolheu bem os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. O que é de fundamental importância a escolha das pessoas que vão estar ao nosso lado. Porque 1 Coríntios 15:33 é um texto que eu recomendo sempre, especialmente aos jovens. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Veja que da linhagem do povo de Deus, Nabucodonosor trouxe os melhores, dos príncipes ele trouxe os melhores. Eram jovens, bem afeiçoados, inteligentes. Mas entre todos aqueles jovens, Daniel escolheu 3 amigos. Saiba bem quem você escolhe. Recomende aos seus filhos escolher pessoas que contribuam de alguma forma para que eles sejam iguais ou melhores do que os seus filhos. E até mesmo você, independente da idade que você tenha. Quais têm sido as pessoas que você escolheu ou tem escolhido para ser os seus melhores amigos? Eu até brincava aqui ontem dizendo que nós não temos 1 milhão de amigos, né? Só Roberto Carlos deseja ter 1 milhão de amigos na música dele. Nós temos pouquíssimos amigos. Nós temos muitos conhecidos, colegas, mas amigos de verdade são poucos. Então, a escolha dos amigos é importante para não se contaminar. Os nossos amigos
são aqueles que nos falam as verdades. Perceba bem que quando o chefe dos eunucos vem até Daniel, Daniel joga franco com ele, fala a verdade com ele. Eu não quero essa comida, eu não quero esse alimento, eu não quero esse manjar. Eu só quero verduras e água. Quando eu leio esse texto, eu acho interessante tudo isso. Vocês imaginam que dieta estranha, né? Só vegetais e água. Mas Daniel, ele sabia o que estava fazendo. Muitas vezes, queridos, nós trocamos aquilo que é importante a vida toda por apenas 5 minutos de prazer, pelo instantâneo, pelo rápido. E nós esquecemos que o que nos dá prazer por um instante compromete a vida toda. Daniel, ele foi sincero diante do chefe dos eunucos, não é? Por quê? Porque ele era uma pessoa verdadeira. Daniel decidiu sobre as suas escolhas. Isso tem a ver com o tema dessa mensagem. Onde é que nós pretendemos chegar? Onde é que você pretende chegar? O objetivo central da vida de Daniel era buscar agradar a Deus antes de tudo. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que o objetivo de Daniel sempre foi esse: agradar a Deus antes de tudo. E o segundo objetivo de Daniel era fazer diferença na Babilônia. Irmãos, é tão fácil nós queremos agradar as pessoas e esquecemos que agradando as pessoas nós estamos desagradando a Deus muitas vezes. Eu vejo isso no meu ambiente de trabalho. Eu vejo isso em outros ambientes. Pessoas que até bem pouco tempo eram fiéis a Deus, envolvidos na obra de Deus. Mas por querer agradar os homens, à vontade das pessoas à sua volta, elas esquecem que elas estão desagradando a Deus. Então Daniel, ele teve como objetivo sempre agradar a Deus antes de tudo. E você? E no meio de uma sociedade que estamos vivendo, nós estamos fazendo diferença no meio dessa sociedade? Agora, há um preço a pagar por isso. Quando nós determinamos agradar a Deus e fazemos diferença no meio da sociedade, nós temos que pagar um preço por isso. Primeiro, descubra qual é o seu propósito. Olha o versículo 17. Versículo 17 do capítulo 1. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus estava em consonância, ou Daniel estava em consonância com a vontade de Deus. O propósito de Daniel era agradar a Deus. E por conta disso, olha o que Deus faz na vida dele. A nossa mente humana, queridos, ela trabalha com 2 processos: memória e imaginação. A memória tem a ver com o passado e a imaginação tem a ver com o futuro. Então, portanto, através da mente, temos a capacidade de nos vermos no futuro antes de atingir o alvo. Quando Daniel escolhe uma dieta diferente daquilo que era oferecido a ele e todos os outros jovens, ele sabia o que iria acontecer, ele já estava se vendo no futuro. Ele já sabia, ele já tinha um propósito com ele. Ele já sabia o final da história. Qual é o teu propósito? Onde é que você quer chegar? Onde eu quero chegar? Onde nós queremos chegar na vida espiritual? Até onde nós queremos chegar? Então, para isso, houve mudança de hábitos. Será que você não precisa mudar os seus hábitos? Daniel se alimentou de água e legumes durante 3 meses, mas ele orava 3 vezes por dia. Ele mudou seus hábitos. Ele se alimentava diferente e ele orava 3 vezes ao dia. Eu recebi um áudio esta manhã que a pessoa questionava por que está acontecendo tudo isso. Esse tempo está revelando, está mostrando que pessoas que haviam parado de orar voltaram a orar. Pessoas que estavam afastadas de Deus se aproximaram de Deus.
a tragédia, o tempo difícil, a tribulação, a aflição, tem esse poder sobre nós. Pessoas que deixaram de ler a Bíblia, voltaram a ler a Bíblia. Esse tempo é um tempo de reflexão, de introspecção, de estudo, de análise. Então, o autor da postagem, ele fala justamente sobre isso. Que Deus permite que algumas coisas aconteçam na história da humanidade, para que as pessoas possam refletir de quem Ele é, de que há um Deus que tudo pode. Aquele tempo na vida de Daniel foi um tempo que ele precisou mudar os seus hábitos. A história não registra se ele fazia, mas nós queremos crer que ele já fazia isso. Mas a lição para nós é, quem sabe eu e você não precisamos mudar os nossos hábitos. Eu costumo ouvir as pessoas falar assim, olha, não há mais nada para fazer durante esse tempo. Essa semana mesmo eu ouvi alguém dizer assim, olha, eu já assisti todos os filmes da Netflix. Não há mais filmes no Amazon Prime para assistir. Mas quem sabe nós temos que nos renunciar a essas coisas que já nos enfadaram e mudar os nossos hábitos. Agora, há um filósofo e psicólogo americano, ele tem uma frase muito interessante, ele diz o seguinte, para mudar os nossos hábitos, primeiro temos que assumir o compromisso profundo de pagar o preço se for necessário. De pagar o preço que for necessário. Então, quer mudar de hábito? Saiba que mudança de hábito requer de nós pagar um preço. E às vezes esse preço é altíssimo. Daniel pagou o preço. Mas pagar o preço é um grande investimento. Nós perdemos agora para ganhar lá na frente. Percebe? O que o discípulo de Jesus, aquele que se propõe a seguir Jesus, a ser discípulo de Jesus, tem que entender que há um preço a pagar. Nós tivemos uma aula aqui na quinta-feira, todas as quintas-feiras agora, nós temos a nossa aula, né? Através do Zoom, nós estamos dando aula. É um grupo chamado Estudantes da Palavra. E nós falávamos do capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus prega um sermão muito duro. Naquele sermão, Jesus diz assim, olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno. Então, para ser discípulo de Jesus, tem que entender que há um sacrifício a fazer, há um preço a pagar. E o texto diz que alguns deles diziam, esse sermão é muito duro, quem pode suportar o sermão dele? E já abandonavam Jesus. E alguns dos seus discípulos disseram a Jesus, escuta, algumas pessoas estão indo embora. E Jesus, o texto não fala sobre a atitude de Jesus, mas eu creio que Jesus se indignou e disse aos seus discípulos, muito bem, vocês também não querem ir embora? Podem ir embora. Mas Pedro traz uma palavra, irmãos, maravilhosa. Pedro diz a Jesus assim, para quem iremos nós? Pois só tu tens palavra de vida eterna. Queridos, mudança de hábito significa dizer que há um preço a pagar. Daniel e seus amigos pagaram o preço. Eles perderam para poder ganhar. Uma outra coisa que nós devemos fazer é moldar o nosso caráter. Daniel, ele moldou o seu caráter. E o caráter nos mostra aquilo que nós somos. Você deve estar se perguntando, pastor, qual é a definição de caráter? Caráter é a firmeza e coerência nas atitudes. É a coerência daquilo que nós falamos com aquilo que nós fazemos. Não há distanciamento nessas duas coisas. Aquilo que eu prego é aquilo que eu faço. Aquilo que você diz que as pessoas devem fazer é aquilo que você faz também. Então, firmeza e coerência de atitudes. Por outro lado, uma pessoa de caráter é alguém com formação moral sólida e incontestável. Quando nós falamos de uma pessoa que tem caráter, essa pessoa tem formação moral sólida e incontestável. E isso nós podemos ver na vida de Daniel. Então nós, como os discípulos, como seguidores de Jesus, nós devemos entender
que seguir a Jesus exige de nós mudarmos ou melhorarmos o nosso caráter. E Daniel fez assim. Agora, uma outra lição que Daniel nos traz é o seguinte: não permita que as adversidades o paralisem. Então, diante da ordem, vocês vão ler no decorrer do livro de Daniel, que houve uma ordem do rei, um decreto do rei. Os amigos de Daniel foram jogados na fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Mas em tudo, Daniel não se dobrou diante das adversidades, mas ele permaneceu firme no seu propósito. Então nós temos uma adversidade agora, não temos? Porque esse coronavírus, ou esse Covid-19, como queiram, é uma adversidade que nós estamos enfrentando. Temos outras adversidades advindas desse coronavírus. É a perda de emprego, as finanças já não estão bem, alguns já não têm o alimento sobre a mesa. São várias as adversidades. Então nós não podemos permitir que essas adversidades nos paralisem, nos traumatizem. Mas nós devemos entender, queridos, que Deus nunca nos abandonou e jamais nos abandonará. Por isso que a Bíblia diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Então o salmista diz que na sua juventude Deus nos amparou, e quando ele é velho, Deus também não nos ampara. Então não permita. Determine diante das adversidades a sua fidelidade a Deus. Então, diante de todas as circunstâncias adversas, Daniel não se dobrou, mas ele permaneceu firme no propósito que ele tinha diante de Deus. Então nós podemos concluir, porque essa é uma palavra simples e fácil de entender. Olha qual é a conclusão, o resultado da nossa fidelidade a Deus, da nossa postura diante de Deus. No versículo 9, Daniel, porque ele se propõe diante de Deus a permanecer fiel a Deus, olha o versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Como resultado, como consequência da posição, da postura de Daniel, Daniel, recebe a ajuda de Deus. Aí está no versículo 9. E tem mais. Nos versículos 19 e 20, vejam comigo, versículos 19 e 20. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, ou inteligentes, ou sábios, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Como consequência, Daniel recebe a ajuda de Deus. Daniel passa a ocupar um lugar de destaque. Olha, quando nós somos fiéis, Deus nos coloca num lugar de destaque. Deus nos coloca num pedestal. Deus nos coloca nos lugares altos. E é isso que está no capítulo 2, versículo 48. Pula um pouquinho aí. Versículo 48. Olha o que Deus fez. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel foi colocado em lugares altos. E tem mais, porque Deus nunca deu bênção pela metade, nem a você nem a mim. Deus, quando faz a obra dele, faz a obra completa nas nossas vidas. A bênção sobre Daniel não era só isso, não. Olha o versículo, capítulo 6, versículo 28. 6, 28. Você tem a sua Bíblia aí? Abra comigo. 6, 28. Olha o que diz aí. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, ou Dario, e no reinado de Ciro, o persa.
Lembram-se de Salomão, no início do seu reino? Quando Deus pergunta a Salomão, me pede o que quiseres, eu vou te dar, eu te darei. Qual é a primeira coisa que Salomão pede? Sabedoria. Quando nós pedimos em consonância com aquilo que Deus deseja para nós, irmãos, Deus prospera as nossas vidas em todos os sentidos. E por último, para fechar, o que é lindo também, capítulo 10. É importante que você leia o livro de Daniel. Olha o capítulo 10, versículos 10 até o 12. E nós fechamos com chave de ouro a vida de Daniel aí, capítulo 10, versículos 10 a 12. Eis que certa mão me tocou, diante de uma visão tremenda que Daniel teve, a ponto de desfalecer Daniel, ele cair por terra, enfraquecido. Aí ele descreve o livramento dele, diz assim, versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel recebe a ajuda de Deus, Daniel ocupa o lugar de destaque, Daniel chega a lugares altos, Daniel prospera e Daniel é consolado. Em tempo como esse que nós estamos vivendo, em nos propomos a não nos contaminar, porque, queridos, a gente ouve tanta coisa, tanta notícia, que se nós não tomarmos cuidado, a gente engrossa as fileiras daqueles que estão desesperados, sem esperança. Então, eu aconselho vocês o conselho que eu ouvi de um médico dia desses na televisão. Evitem assistir noticiário. Evitem. Ouçam somente o essencial. Ouça somente aquelas instruções básicas a respeito do que está acontecendo. Porque nós temos muitos profetas do caos, né? Cavaleiros do Apocalipse. Aqueles que só têm notícia ruim para dar. Aqueles que gravam os números. Quantos morreram, quantos estão infectados, quantos estão hospitalizados. Mas quais seriam as boas notícias, pastor? Ninguém fala quantos foram curados, quantos foram restaurados, restabelecidos, quantos estão de volta aos seus lares. Porque nós temos muitas pessoas que se prendem de tal forma à notícia ruim que eu evito, eu nem ouço, eu saio do ambiente. Então não se contamine, inclusive com palavras que vão nos deixar para baixo. Não é? Não se contamine. Nem com o vírus, não se contamine com as más notícias e não se contamine com aquelas coisas que podem afastar você de Deus. Então, firme esse propósito na sua vida, como Daniel firmou esse propósito na vida dele, de não se contaminar com os manjares do rei, mas se alimentar com aquilo que verdadeiramente o aproximava de Deus. Faz isso no nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, não é? O Ale e a Cris estão pedindo oração, deixa eu ver, não vai nada. Estão pedindo oração pelos que estão sem trabalho. É verdade, a Ale e a Cris têm razão. Nós temos tido notícia de pessoas que perderam seus trabalhos, né? Ou ainda têm o trabalho, mas estão afastados desse trabalho, e por conta disso estão padecendo necessidade. Aqui no Brasil, né, nós temos assim orado por essas pessoas, e nós acabávamos de falar sobre um casal, amigos nossos que estão em Orlando também, não é? Então nós temos que estar nos comunicando. Por favor, nos ajudem também, nos enviando notícias
de pessoas que estão precisando, não propriamente só da questão material, mas da questão espiritual também. Eu, dia após dia, tenho orado pela igreja, para que a igreja seja abençoada, pelos nossos parentes, amigos no Brasil, né? Amigos de outras partes, para que Deus possa sustentá-los, abraçá-los. E às vezes pessoas que não perderam emprego, mas estão tão traumatizadas com tudo que está acontecendo. E nós temos orado para que Deus acalme os nossos corações, né? Nos dê tranquilidade e nos faça entender que Ele está no controle de tudo. Deixa eu orar pela sua vida, que essa palavra seja tatuada nas tábuas do teu coração. Que o teu coração seja a guarida dessa palavra. Olhando para Daniel, o servo do Senhor, e buscando exemplo nele para as nossas vidas também. Não é? A Isabel, a esposa do Mário, né, perdeu um familiar. À medida que eu estou falando com os irmãos, eu estou aqui, Renato está me ajudando também. Vamos orar pela Isabel, né, e o Mário, porque a perda de um ente querido é algo que marca as nossas vidas. Né? Você que já perdeu alguém da sua estima, sabe como isso dói, não é verdade? Pessoas que estão gravadas no nosso coração, na nossa mente. Não é verdade? Então nós devemos orar também por aqueles que estão lutados. Nós vamos orar também pela Isabel, para que Deus possa estar consolando o coração dela e de toda a sua família. Ok? Vamos orar então, encerrando esta palavra. O culto ele continua nas nossas vidas, né? A adoração ao Senhor continua nas nossas vidas. E esteja atento sempre, não esqueça a cada dia estar agradecendo a Deus por tudo. Feche seus olhos onde quer que você esteja. Nós vamos orar agora, agradecendo por essa palavra, orando por aqueles que perderam, estão sem o trabalho e orando também por Isabel e Mário. Obrigado a Deus por essa palavra, Deus, pelo exemplo de Daniel, homem que determinou ser fiel a Ti, não se contaminar com aquilo que poderia afastá-lo da comunhão contigo. Pai, nós pedimos o mesmo para as nossas vidas. Não nos permita jamais, Pai, entrar por um caminho sem volta. Mas que a nossa vida possa estar diante do Senhor, que a nossa postura continue firme diante de Ti. Que nada, absolutamente nada, nem a influência do meio, Pai, nem as amizades, absolutamente nada nos afastem de Ti. Que nós possamos mudar a nossa postura, mudar dos nossos hábitos, sacrificarmos agora para colhermos amanhã, para que a semelhança de Daniel nós possamos, Pai querido, alcançar grandes conquistas, grandes vitórias no Senhor. Pai, nós oramos por aqueles que perderam, estão sem o trabalho. Porque o trabalho dignifica o homem, ó Deus, o trabalho coloca o alimento sobre a mesa. O trabalho supre as nossas necessidades. Pai, eu te peço misericórdia, Deus. Eu te peço o derramamento da Tua graça sobre esses Teus filhos que perderam o trabalho. Alcance-os, ó Deus, onde quer que eles estejam, Pai. E usa-nos, ó Deus, para que a obra possa ser feita na vida de cada um deles. Colocamos a vida da Isabel e do Mário na Tua presença, Pai. Eles que estão em outro estado, Deus, nós pedimos que o Senhor possa alcançá-los, Pai, consolando os seus corações. Porque é inexplicável, Pai, a dor que sentimos quando alguns dos nossos se vão, Pai, e deixam-nos saudade profunda em nós, ó Deus. Que o Senhor possa mesmo, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de toda a consolação. Não há palavra que possamos dizer, ó Deus, que possa consolar mais do que a Tua presença. Seja com Isabel e Mário, Pai querido, consolando seus corações, Pai, e dando a eles a convicção da Tua presença junto a eles, ó Pai. E oramos mais uma vez agradecidos, Pai, porque no meio de tanta confusão, o Senhor coloca essa paz no coração, a paz de João 14, 27, que só o Senhor pode nos oferecer. Abençoa cada um desses que nos acompanharam esta manhã. Alcance o seu lar, ó Deus, que a sua presença seja viva, Pai, no meio de cada um desses lares. Nós pedimos, e que o amor de Deus, o nosso Pai,
a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com o teu povo, com os nossos amigos e familiares do Brasil, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus dê uma semana abençoada. Entre em contato conosco, escreva aí o que você achou, tá bom? Dê um like, compartilhe essa palavra, porque essa palavra também poderá abençoar outras pessoas que você conhece. E é uma forma de nós proclamarmos o Deus a quem nós servimos, não é verdade? Que Deus te acompanhe, tá bom? Esteja em contato conosco. Na quarta-feira temos a nossa live, não é? Cujo tema é Quem é Quem na Bíblia. E às quintas-feiras nós estamos tendo aula na classe Estudantes da Palavra. Se você não se inscreveu nessa classe ainda, se inscreva. Através do Zoom nós estamos dando essa aula. Estamos em Mateus capítulo 5, estudando as bem-aventuranças. Né? Então nos acompanhe se for desejo teu. Mas que todos possam estar em paz. E Deus abençoe o seu dia e a sua semana no nome de Jesus. Amém? Até mais.